Graças a Deus, esse Amém. é muito bonito, né? Graças Eu desejo ler um versículo aqui em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Vou começar aqui do 3, fala encorajamento à fidelidade. Rendo graças a Deus, a quem sirvo, com a consciência limpa, como os serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosa oração. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher o meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé, não fingida, que primeiro habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Unice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Está vendo, irmão? Que essa palavra aqui, às vezes eu estou lendo aqui, Paulo estava pregando e falando sobre os irmãos, né? Amém. Recomendando os irmãos e fortalecendo eles. E aqui essa palavra aqui que ele fala, pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não é santa convocação, né? É a santa vocação que ele fala. Não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então essa graça já estava reservada para os filhos de Deus desde os tempos eternos. São palavras de vida, né, irmão? Amém. Palavras que fortalecem. Porque os nossos nomes já foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Amém, é verdade. Não é no dia que nós aceitamos o Senhor como Salvador da nossa alma e somos batizados em nome do Senhor Jesus. Não, nós estamos aceitando ali, praticando aquele ato, porque o nosso nome já foi escrito lá antes da fundação do mundo. Isso é graça, amém. Isso é misericórdia Glória de Deus, irmão. Não é por nós ser bonzinhos, como diz o irmão, nós ter, ainda que nós dê a nossa vida, ainda que nós, nem Paulo fala, que nós queimamos o nosso corpo, se nós não tiver
a caridade, nós não temos nada. É verdade. É como diz, tem um versículo não, uma propaganda aí na TV, que fala desse jeito. Eles pedem para você adotar um filho. Adota um filho, com R$1 você pode adotar um filho. Eles pedem. Aí ele diz assim, porque o amor é tudo. Aí depois eles derrubam. Mas não é o suficiente. Então o amor é tudo, irmão. O amor é tudo, o amor ele agrega todas as coisas. Paulo falou isso aí que eu desse meu corpo para queimar, e se eu não tivesse o amor, nada seria. Então, o amor é tudo, irmão. É verdade. Deus é amor. Glória a Deus. E Deus se fez carne. E habitou no corpo humano, chamado Jesus Cristo. E Ele deu a sua vida na cruz para nos salvar. Para nos resgatar dos nossos pecados. Nos resgatar da mão do inimigo. Que nós estávamos perdidos. Mas é como diz aquele hino, mas Ele nos achou. Glória a Deus, né, irmão? Ele nos achou, nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Então, isso é graça, isso é misericórdia. Quando uma pessoa, um pregador, põe muita dificuldade para você, que você só é salvo se você fizer isso, fizer aquilo, outro, se você não fizer isso, você não tem salvação. Então, ele está quebrando a graça, ele está quebrando a graça. Ele está levando o povo à lei, porque eu tenho lido a lei. A lei era um julgamento, irmão. Eu não sei se você já leu de capítulo por capítulo do Velho Testamento. Era um julgamento tão pesado que muitos filhos de Israel se desviavam porque não aguentavam. Era sacrifício demais, irmão. Era coisa demais. A gente lê assim, eu digo, nossa Deus, era uma tribulação. Por isso que Paulo fala assim, para nós não querer retornar aquela carga, porque era uma carga pesada. Então eu estava lendo ali no Velho Testamento, no capítulo 8 de Levítico, ali quando os filhos de Arão, eles deram uma vacilada ali e acenderam as lâmpadas lá com fogo estranho, e ali não teve misericórdia não, eles morreram, queimados. Aí Moisés falou para Arão, mas não foi avisado para eles que não era para fazer assim. Aí a Bíblia fala que Arão permaneceu calado. Aí ele ficou falando mais coisas. Aí Arão falou, e se fosse eu que tivesse comido a carne do sacrifício que foi dado pelos pecados, eu não teria morrido também? Aí o Moisés abrandou o coração. A Bíblia fala que Moisés ficou irado por causa disso aí. Aí quando ele falou assim, porque ele estava sentindo. Moisés não estava sentindo, ele estava vendo que Deus tinha mandado para não fazer aquilo. Mas os rapazes, por fraqueza, eles fizeram aquilo. E o Arão ficou tão triste com aquilo ali. Quem é que não fica triste, irmão? Você vê 2 filhos seus mortos. Você fica triste, você como um ser humano, você fica triste. Ele ficou calado quando Moisés falou. Aí quando Moisés falou mais uma coisa, ele falou. E se fosse eu que tivesse comido a carne do sacrifício que tinha oferecido pelos pecados, eu não teria morrido também? Aí Moisés ficou quieto. Moisés não falou mais nada. Então a gente vê que era sacrifícios pesados. Às vezes eu ficava pensando assim, era multidões de animais, né, irmão, que eles levavam para matar todo mundo. Era milhares de animais. Eu estava lendo uma parte lá do rei Salomão, que ele sacrificou num dia 22 mil bois. Aí eu falei, meu, 22 mil bois, não sei, 23 mil carneiros. Eu falei, mas eu tinha pôr tanto sangue desses animais, meu Deus. A gente fica pensando, né, irmão? A gente fica lendo, fica pensando, prestando atenção, como era difícil. Mas por isso que Deus viu que aquilo era um sacrifício muito pesado e pela sua infinita misericórdia, Ele formou um novo plano, uma nova aliança para nós. Glória a Deus. Então, enviando Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Ele que entregou lá na cruz
derramou o seu sangue inocente para nos resgatar da perdição e nos dar salvação e nos pagar o preço por nossas culpas. Amém. Glória a Deus, aleluia, irmão. É tão bom, né, irmão, falar. Graças a Deus por ter essa liberdade santa de falar aqui essas coisas tão maravilhosas. Eu estou continuando firme, já li o Novo Testamento já de capa a capa, agora estou relendo o Velho Testamento de novo, porque quanto mais a gente lê, mais a gente vai aprendendo as coisas de Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. O irmão Dorivan, a sua esposa, irmão Zé Luiz e a família, que Deus sempre esteja abençoando. Amém. E me abençoando também. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Deus da glória. Amém.